Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula de pele. Dessa vez, vou fazer uma pele para vocês que dá tanto para o dia quanto para a noite. É aquela pele que dura bastante mesmo, que vai ter a maior durabilidade possível para vocês, tá? Para vocês seguirem aí no dia a dia de vocês ou à noite, né, se for o caso. Que é muito importante uma pele durável, né? Na minha opinião, é a coisa mais importante, tá? Então, eu vou começar aqui. A gente, né, geralmente tá com esse olhinho meio sujinho de lápis e eu decidi limpar ele. Olha só como sai sujeira. Eu decidi limpar ele realmente aqui para vocês verem como sai sujeira e o quanto é importante falar sobre isso, porque o que acontece? Se tu botar corretivo aqui em cima, muito provavelmente tu vai misturar, na verdade, o teu corretivo com esse lápis e vai acabar criando uma olheira. Tu não vai conseguir tapar nunca a tua olheira, tá? Então tem que estar bem limpa aqui ao redor do olho, a pele toda em si, pra maquiagem grudar bem e tal. Olha aqui como tinha bastante coisa. Certo? Então eu vou começar. A minha pele eu saí do banho há pouco tempo, daí então por isso que sempre fica aquela sujeirinha ali, né? Que a gente é muito perto do olho, a gente não consegue tirar. E eu vou começar aplicando um tônico na minha pele. Em toda a pele. O tônico, gente, ele equilibra o pH da pele. Isso faz a pele ficar mais calma, mais tranquila, menos avermelhada. Então, por isso que eu gosto muito, muito de tônico. Se não tiver um tônico, pode ser também uma água micelar, para tu passar antes da base. Pode ser água micelar também. A água micelar tem micela dentro, que é tipo um imãzinho que vai tirando toda a sujeira da pele. Então, é bom também, tá? Eu fiquei vermelha aqui, um pouco avermelhadinha, porque eu fico, né, meio vermelha, porque a minha pele é sensível, então qualquer coisa que eu passo, minha pele fica bem vermelha. Então, assim, ó, muito importante limpar a pele. Por que é importante limpar a pele? Porque a nossa pele sempre fica um pouco mais oleosa, tem a oleosidade natural dela em algumas regiões, então aqui perto do nariz, na zona T, ou a pele que é oleosa no rosto inteiro. Se tu não tira isso, tu passa a base em cima e é como se tu tivesse passado a base em cima de um azeite, de uma margarina, de alguma coisa assim, e a tua base vai escorregar ao longo do dia em cima daquilo ali. Então, por isso que eu não gosto de não limpar a pele. Não é que eu não gosto, eu não faço a maquiagem geralmente sem limpar a pele antes. O produto primeiro que eu vou aplicar é um booster. Esse booster, ele tem um pouco de dourado aqui dentro nele, tá? E eu uso esse booster pra dar uma esticada na minha pele. Sempre passo esse produto antes da maquiagem e deixo ele secar. E aí sim eu prossigo a maquiagem. Eu uso isso aqui em vez de primer, porque isso daqui dá uma leve esticadinha nas minhas rugas, o que é muito importante. Então, mesmo se a pessoa não tiver pele madura e não precisar tirar as ruguinhas, esse produto ele ajuda a criar uma película, porque entra um pouquinho nos poros, aí cria uma película e faz com que a base não entre nos poros e faça não aparecer os poros. Por isso é muito bom esse produto. E ele não tem nada a ver com óleo, sabe? Nada a ver. Aqueles primers, eu já falei isso durante o nosso curso, mas aqueles primers que tem silicone dentro, né? Que é a maioria que se usa aí hoje em dia, eles acabam sendo um óleo, um tipo de óleo bom, mas é um óleo. Então, tu aplicou ele na tua pele, também vai fazer, às vezes, daquela oleosidade da tua pele. Então, na hora ele dá um efeito muito bom, só que logo em seguida a tua pele começa a criar um pouco mais de óleo. Por isso que eu não gosto daqueles primers normais, aqueles que parecem um siliconezinho mesmo transparente, tá? Prender um pouquinho meu cabelo aqui pra ele não atrapalhar, pra eu também não ficar mexendo. Depois que esse produto secar, aí ele deu uma esticadinha boa nas minhas rugas, tá? Então, secou. Ou para quem não tem rugas, como eu já falei, ele faz uma película para entrar dentro dos poros e para a maquiagem durar mais também. Então, eu vou começar com a base. Eu vou usar uma base hoje que é bem líquida, ó.
em conta-gotas. Tô gostando bastante desse tipo de base. Por quê? Porque ela é bem fininha. Então, à medida que a gente vai ficando mais velha, né, passou ali dos 30, a tua pele já vai exigindo uma base um pouco mais fina, tá? Para não ficar com aquela pele com cara de muito grossa ou acentuando qualquer coisa em ti. Mas isso, gente, vai muito de vocês aí. O que tu gosta mais pra tua vida, pra tua pele, pro teu tipo de pele. Aí gosto de uma base mais grossa, gosto de uma base mais fina. Isso vai depender do teu gosto, tá? Isso aqui é o meu gosto. Isso aqui é uma base sérum. É um lançamento que eu pretendo fazer daqui a um tempo. E ela é bem, bem fininha. Ela é uma aguinha quase, só que com bastante cobertura. Então, por isso que eu tô gostando muito dela. Mas isso vai de pessoa para pessoa. Obviamente, a minha dica é, se tu tem pele oleosa, vai usar uma base o mais seca possível, mais mate, né? Opte sempre por essa contradição, vamos dizer assim. Se tu tiver a pele seca, aí sim tu vai para as bases que tem glow, para as bases que tem mais brilho, para aquelas que tem mais emoliência, certo? Então, sempre pensando assim. Quanto ao tipo, é isso que tu tem que pensar. Agora, para escolher a tua base, gente, é no rosto, tá? Então, aplicou no rosto, aqui de preferência meio perto do pescoço, para tu ver que aqui, ó, já vai emparelhar com o pescoço. E aí, quando tu for experimentar a tua base na loja, que tu for comprar, tu vai aplicar mais ou menos nessa região inteira aqui e ver se ficou boa, tá? Não adianta com aquele pingolinho de base fazer assim, esfregar e achar que a tua base vai ser a cor ideal desse jeito, tá? Então, não tem como. É no rosto que tu vai experimentar a base na maior quantidade possível que tu puder provar. Aqui, eu tô aplicando a minha base com a mão. Ó, com a mão pra tu ver que é uma possibilidade também. Aí no teu dia a dia tu vai ver, quero base com a mão, quero base com pincel. Do outro lado eu pretendo fazer com pincel pra dar também essas duas opções pra vocês. Pra mim, gente, sinceramente, o resultado com pincel ou mão é muito parecido, tá? Não tem pra mim diferença. Até uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, se tu maquia 10 pessoas, 5 de pincel e 5 com a mão, tu não vai saber diferenciar, tu tá de pincel, tu tá de mão. Então, eu particularmente, tem fases que eu gosto mais de fazer com a mão e fases que eu gosto mais de fazer com o pincel. Mas isso vai depender, assim, da tua aflição, né? Tem gente que fica muito aflita de fazer com a mão, não gosta de sujar a mão, e tem gente que acha muito chato fazer com pincel e tal. Pra mim, o pincel Kabuki, que tem esse formato, é o melhor para espalhar base disparado, porque tu consegue uma cobertura rápida, principalmente na automaquiagem, que é aquela maquiagem que a gente precisa de maior praticidade, né? Então, é o pincel que eu mais gosto disparado. Kabuki é esse pincel que ele é chanfradinho e ele tem bastante cerdas, ó. Bastante cerdas. Bem juntinhas umas com as outras, tá? Agora aqui, eu vou com a mão, porque pra gente não roubar no jogo. Metade, metade. Eu passo mais ou menos uns 2 grãos de feijão para cada lado do rosto de maquiagem, de base, tá? Então é bastante base que eu passo. Não é pouco. Porque a durabilidade da maquiagem, o que vai fazer a maquiagem durar mais é a limpeza da pele, com tônico, né, ou com a água micelar. Depois, esse produto, esse booster, que faz aquela camadinha que faz durar mais a maquiagem. E por final, mas principalmente, a quantidade de base de pó de boa qualidade que tu aplicar no teu rosto. Isso é o que mais vai fazer a maquiagem durar, tá? Então, se tu passar muito pouquinho, a maquiagem é uma coisa que cai do rosto, gente. Se você for passando o dia e vocês passaram muito pouquinho, sai aquele pouquinho que tu fez e tu vai acabar sem base no final
das contas, sem maquiagem no final do dia, tá? Aqui em cima, vou passar um pouquinho só pra fazer uma primeira camadinha e depois eu venho com corretivo. Tá? Beleza. Tô com a base, agora eu vou, aplicar uma esponja seca. A esponja úmida, gente, ela vai diluir um pouco a tua base quando a gente aplica. Tem muita gente que gosta só de usar ela úmida, molhada, que daí ela fica bem maior, mas daí ela acaba, digamos assim, diluindo um pouco a tua base mesmo, acaba deixando a tua maquiagem um pouco mais leve. E quando tu passa assim com ela seca, ela chupa a oleosidade da tua base. Então isso é muito bom. Ela chupa a oleosidade da tua base, então tu vai ter a pele mais oleosa um pouco mais tarde, tá? Então, que é muito, muito bom ter essa vantagem aí de ganhar um tempo aí sem a pele ficar oleosa. Então, revisando, a base escolhe no rosto, na maior quantidade possível que tu puder, na luz melhor. A luz melhor é a luz da rua, natural. Se tu estiver dentro de um shopping, às vezes, que tu vai numa loja, tu, por exemplo, pode ir lá, experimenta a tua base, olha numa luz, na maior quantidade de luz que tu puder, tá? Se achar necessário, vai na rua, te olha num espelhinho que tu tenha dentro da tua bolsa, vai na rua do shopping, sai da loja, te olha em outras luzes também, ou na loja que tu tiver, né? Não necessariamente no shopping, mas tenta te olhar de uma forma muito nítida. Se a luz da loja for ruim, for mais escura, isso vai te prejudicar na hora de tu escolher a tua cor. E a base tem que ser o máximo possível mais próxima da tua pele. Quando a gente fala em fundo quente, em fundo frio, só para vocês saberem, a gente está falando do quê? Quando o fundo é quente, é porque a base é mais amarelada ou a tua pele é mais amarelada. Ah, minha pele tem fundo quente, então ela é mais amarelada. Provavelmente tu é aquela pessoa que vai pro sol, vai ficar mais bronzeada rápido, tem a pele mais amarelada. No final das contas é isso. Quando a pele é mais fria, ela puxa mais pro rosado. Eu tenho totalmente a pele super fria, sou muito, muito rosada, não pego bronze de jeito nenhum, não fico bronzeada. Gostaria muito. Tipo, pode ver que fica vermelhinho, qualquer coisa que eu encosto fica vermelhinho na hora. Então, quando a gente fala de fundo frio e fundo quente, é disso que a gente tá falando. Então, se tu tem um fundo mais quente, tu tem que procurar uma base que tenha um fundo mais quente. Sempre tem que ter a ver com isso. Se tu tem um fundo mais frio, tu tem que procurar uma base que tenha um fundo mais frio. Tem bases hoje que tem uma tecnologia que se adaptam melhor, que se adaptam à pele. Então, tu vai olhar, ela tem uma cor um pouco diferente, mas do que tu coloca no rosto, ela dá uma oxidada e se molda ao tom da tua pele. Isso é bastante comum hoje, tá bem moderno esse tipo de base e também é uma opção bem legal. Uma coisa muito importante aqui que eu quero falar pra vocês é sobre limpar o teu próprio pincel. Óbvio que quem vai usar um pincel de base profissionalmente nem se comenta sobre isso. Tu vai ter que higienizar de cliente para cliente super bem o teu pincel, por isso tu tem que ter até mais de um, porque durante o dia tu vai pegar vários, que se tu tem uma agenda muito lotada, tu vai pegar vários ao longo do dia, né? Mas, gente, eu vejo muita gente, tenho algumas amigas que não higienizam o próprio pincel, porque tu usa meio só pra ti mesma, daí acaba relaxando com isso, e aí o pincel ali, por exemplo, esse aqui que eu usei, aí guardo de volta no necessaire, depois no outro dia usa de novo, depois guardo de novo no necessaire. Eu já tive amigas minhas que lavava tipo uma vez por mês ou de 15 em 15 dias. Gente,
Isso é muito prejudicial, tá? Deixa a pele muito acneica, às vezes tu pode não tá nem ligada que é isso, mas ai, tô com tanta espinha, tô com tanta acne. Então, às vezes até isso, que é o teu pincel sujo, que vai ali, entra suja, gruda mais coisa na necessaire, porque ele tá molhadinho de base. Meu Deus, gente, a base é um negócio que gruda muito, tá passando aquilo no teu rosto todo dia, pegando as sujeiras. Então, a base, por ser pegajosinha, ela pega muita sujeira do ambiente, de tudo. Então, imagina um pincel sujo de base, sujo da tua pele, sujo de tudo, é muito prejudicial. Então, tu tem que manter sempre muito limpo teu pincel. De preferência, logicamente, lavar depois de cada vez que tu usar. Nesse momento, gente, eu vou vir com o contorno em creme, tá? Depois eu vou fazer Depois tu vai ver que vai ter uma aula mais sobre contornos, mas daí lá eu vou falar só sobre os contornos em pó. O contorno em creme eu não aconselho muito pro dia a dia da mulher, tá? Se tu for fazer uma maquiagem mais rápida, aquela maquiagem do dia a dia, eu ficaria só nos contornos em pó, que são muito mais práticos. O contorno em creme, ele vem para dar mais efeito, ele deixa o contorno um pouco mais intenso, tá? Só que tem que ter muito cuidado com isso. Bom, o produto que eu escolhi, ele é bem mais escuro que a minha pele, logicamente, olha aqui. E, se tu quiser passar o contorno em creme, hoje em dia, gente, a gente não vem mais com aquele contorno emplastando aquele contorno e botando ele reto. Tu já vem com ele, ó, esfumando. Tu já vem com ele esfumando, sempre logo abaixo da maçã do teu rosto. E outra coisa que não dá certo, se tu tá com uma base muito mate e tu vem com contorno em cima. A base muito mate, gente, ela tranca o contorno e faz com que tu não consiga esfumar direito. Então, sempre que tu for fazer o contorno em creme, tu opta por uma base... contorno em creme, tu opta por uma base com um pouquinho mais de emoliência. Se tu quiser sempre usar uma base bem mate, aí sim tu usa só os contornos em pó, que dão um ótimo resultado também, tá? Então, ó, onde é que ele é exatamente? Logo abaixo da maçã do teu rosto, tá? Tu vai medir o teu rosto, e aí tu vai ver que é logo abaixo, e aí tu vem esfumando ele. E aí tu vai botar... A lei do contorno é simples. Tudo que eu não gosto em mim, eu boto um produto mais escuro. Tudo que eu gosto, eu vou e boto um produto mais claro. Então, por exemplo, se tu tem a testa maior, mais larga, tu vai apagar os cantinhos, as laterais da tua testa. Se tu tem o queixo grande, tu vai botar um pouquinho aqui. Lembrando que tem que ser muito, muito bem esfumado sempre que tu botar qualquer tipo de contorno, tá? Achou que não esfumou o suficiente? Tu vem e aplica um pouco de esponja pra deixar um pouco mais diluído o teu contorno. Beleza, agora vamos para os corretivos, tá? Ó, eu vou aplicar o meu corretivo, ele é um pouquinho mais claro que a minha pele. E eu vou aplicar ele em forma de triângulo, logo aqui embaixo. Por que em forma de triângulo? Para trazer luminosidade aqui para o centro do rosto. Aí assim, ó. Sempre que tu usar um corretivo colorido, se tu for usar salmão, se tu for usar um corretivo amarelo, tu tem que passar ele antes da base. Se tu for usar um cor de pele, tu vai passar depois, tá? Porque o cor de pele acaba dando um acabamento muito bom, assim, no final depois da base. E aí, se tu quiser passar um pouquinho aqui para dar aquela fortificadinha aqui na ponta do nariz para não sair, é bem-vindo também. Sempre uma lei na maquiagem boa e importante para vocês pensarem é
trazer luminosidade pro centro do rosto, tá? Sempre, tudo que tu quer iluminar, sempre no centro do rosto, tá? Por isso que a gente bota nessas regiões aqui. Independente de como é o teu rosto, tá? Sempre a luminosidade no centro deixa o rosto mais bonito, deixa a pele mais bonita. Antes eu tava usando essa esponja, então eu vou usar uma diferente pro corretivo. Não é que elas tenham texturas diferentes. É que aquela ali, eu botei em cima do contorno, eu não quero que... Do contorno escuro, né? Então eu não quero que isso mexa aqui no meu contorno. Não quero que pegue o contorno e coloque aqui. Então ela já estava sujinha de contorno, por isso que eu não estou usando ela. E aí eu aplico com a esponjinha seca também, para concentrar bem o meu corretivo. Tô botando aqui, porque aqui em volta do nariz às vezes é chatinho, às vezes você sabe que sai. Agora, bom, apliquei aqui com esse lado da esponja, eu viro a esponja para tirar aquele excessinho de oleosidade que nem eu fiz lá com a base, tá? Agora outro produto que eu vou aplicar vai ser um iluminador líquido, só aqui em cima da maçã do rosto. E aí eu posso vir com aquela esponjinha que eu já usei e aplicar aqui. Espalhar, na verdade. Isso aqui deixa o iluminador em pó muito intenso, então é bem, bem importante esse passo aqui. Tudo isso que eu tô falando, mas ela tá dizendo de acordo com o rosto dela. Não, porque tu vai colocar em cima da tua maçã do rosto. O contorno tu vai botar embaixo da tua maçã do rosto também. Então as medidas vão ser as tuas, por isso que vai dar certo pra ti também, tá? Então é importante vocês se atentarem nisso. Tudo que eu tô falando aqui de local é porque tu vai usar pra fazer as tuas medidas também, tá? Aqui agora eu vou esfumar um pouquinho mais meu corretivo. Voltei para aquela esponja que não tem iluminador, porque Deus... Olha, uma coisa que tu não pode fazer. Espalhei meu iluminador aqui, aí depois venho com o iluminador aqui, ó. É pedir pra olheira aparecer demais. Isso é uma coisa que tu não pode errar nesse momento. Não pode vir com o iluminador aqui pra cá, porque geralmente a gente tem os poros mais acentuados aqui e olheira aqui. Então, se tu botar iluminador, onde tu botar iluminador, fica muito mais ressaltado. Então, se tu botar iluminador aqui, pode saber que os teus poros vão aumentar muito mais e a tua olheira vai aparecer muito mais também. Eu vou optar por um pó solto. O pó solto, ele vai deixar a pele mais natural, menos craquelada, e mais, só que ele vai fazer a tua maquiagem, ele vai sair mais da tua pele ao longo do dia. O pó compacto, ele vai ficar menos natural, tu vai botar uma concentração maior de pó e ele vai sair mais devagar ao longo do dia. Então eu tô com as duas opções aqui. Eu gosto sempre de ter um pó compacto para fazer uns retoques finais depois, e gosto também de ter o pó solto para fazer a minha cobertura maior. O pó também, sempre experimentar no rosto, na maior quantidade possível que tu puder. E tem que botar bastante, gente. Tem que botar bastante pó pra selar a base que tu fizer. Principalmente no seu dia a dia, ou se for sair pra noite, tem que ter bastante base, bastante pó, porque é isso que vai fazer tua maquiagem durar, tá?
E o segredo é o seguinte, quanto mais fininho e de maior qualidade for o teu pó, melhor, porque daí tu vai botar bastante de um produto muito bom, então não vai parecer que tu tá com muito pó, entende? Esse é o segredo. Agora, se botar um pó que não tiver a qualidade muito legal, 100%, que for bem fininho, aí não tem como botar bastante e a maquiagem vai acabar durando menos, entende? Porque tu vai botar pouquinho de um pó muito grosso, a tua pele vai parecer que tá mais enrugada, porque o pó é o que acentua as linhas de expressão, é o que mais acentua. E aí vai acabar te deixando desconfortável, tá? Então o segredo é base pó de boa qualidade, bem fininho e em bastante quantidade, que daí tu vai fazer durar, tu vai botar numa quantidade que vai te dar bastante durabilidade e ao mesmo tempo não vai parecer que tu tá com a cara tão cheia de produto, porque eles são muito bons, tá? Eu vou aplicar com uma esponjinha de veludo, que eu tenho gostado muito. E eu vou em batidinhas, ó. Porque a esponja de veludo, ela acaba deixando a pele super aveludada, gente. Vocês têm que ver que beleza que é a esponja de veludo pra aplicação do pó. Cuidado para não esfregar muito. Por isso que eu passo em batidinhas. Porque quando a gente faz em batidinhas, o pó entra mesmo da base, sabe? Entra e sela lá bem. E além de tudo, se tu esfregar, tu vai tirar a base, o corretivo que tu já passou. E isso não é o que queremos. Então, vamos lá. Se tu é uma mulher madura, opta sempre pelo pó solto, tá? Ele sempre vai ser melhor pra mulher madura, pra quem tem umas ruguinhas a mais. Se tu é uma mulher que é madura, mas tem a pele super lisa, não tem nada de linhas de expressão, que também pode ser, aí tu usa tranquilaço o pó compacto. Se tu é super jovem, não tem problema nenhum com linha de expressão e gosta de uma maquiagem mais durável, e com maior cobertura, usa o teu pó compacto, tá? O pó solto, ele é mais chatinho, porque ele derrama na roupa, né? Então aqui eu me sujei já bastante, então ele é chato. E o pó compacto é melhor. Então vocês têm que analisar todos, é melhor de usar, né? Não derrama na gente, tem toda essa função. Então, os dois têm prós e contras, né, gente? Como tudo, normal. Vocês têm que analisar os prós e contras e ver o que vocês preferem aí na vida de vocês, no dia a dia de vocês. Bom, só um resuminho. Essa pele aqui, ela dá tanto pro dia quanto pra noite, porque no momento que tu vai pra noite, por exemplo, tu vai ficar, sei lá, 5 horas na balada, que seja. Tu sai meia-noite, sai 5 da manhã. Tu precisa de 5 horas de maquiagem. Quando tu vai no teu dia a dia, tu sai, digamos, 8 horas da manhã de casa e chega umas 6 da tarde em casa. Vamos dizer, no mínimo que a gente fica na rua. São 10 horas de maquiagem. Então, o meu conselho sempre é, passa a mesma quantidade de base de pó, tanto pro dia quanto pra noite. Passa a mesma quantidade dos dois, porque tu vai precisar que a tua maquiagem dure mais durante o dia. Então, não tem porquê no teu dia a dia tu passar uma miserinha de maquiagem que vai sair logo. Entende? Então, por isso que eu defendo muito essa quantidade de base de pó para as pessoas, tá? Então, essa aqui é uma pele que com certeza vai durar muito. Óbvio que depois, em outra aula, eu vou entrar com contornos, iluminações, toda essa parte. Mas, por enquanto, o que vimos aqui? Limpeza de pele, aplicação de base, de pó, de corretivo. Falamos sobre pincel e mão. Acho que a mão tem um calor que assenta melhor a base na pele, que rapidinho fica ótimo e não gasta tanto produto. Acho que o pincel, ele chupa mais produto. Isso é uma opinião minha, mas vai do que tu também gosta mais, né? Teve o passo também antes da base do produto do booster, né? Pra fazer aquela coberturinha antes da base. E também algo que eu não apliquei aqui seria o filtro solar. O filtro solar, se tu for passar no teu dia a dia, o que é muito maravilhoso, que é essencial, principalmente se a tua base não tiver filtro e o teu pó também, seria depois do booster, tá? Então, limpeza, booster, filtro solar, base, corretivo e pó.
essa seria a ordem certinha para tu ter uma maquiagem durável, bonita e que segura bastante no calor, segura da oleosidade. Tenho certeza que se tu fizer essa pele, tu vai te dar muito bem na tua vida, tá? Então, vamos para a próxima aula.